Esse vídeo é um acompanhamento para o ponto 7 do nosso tema 3, Teoria Formal da Oração, do nosso curso de sintaxe transformado em curso remoto. Estamos, portanto, aqui no grande tema 3, lá no nosso Moodle, e chama a atenção que agora há aqui um resumo dos pontos 6 e 7 em conjunto, porque eles estão profundamente ligados e acho que assim o acompanhamento fica facilitado. Além disso, chama a atenção então que esse PDF que começa na página 59, vindo na sequência do restante dos nossos apontamentos de aula, nossos resumos de aula, ele tem início destacando que a ideia geral da hierarquia temática foi apresentada nos apontamentos para os exercícios que nós fizemos e sobre esse primeiro ponto, na verdade, sobre esse ponto 6 de um modo geral, mas quero indicar aqui particularmente esse acompanhamento aos exercícios de apontamento estão no vídeo anterior a esse aqui. Né? Então, estou pressupondo que quem está assistindo esse vídeo daqui assistiu o vídeo cujo nome é tema 3.6. Né? E esse tema vai se desenvolvendo de modo a chegar no assunto em que a gente vai tratar aqui, que começa no PDF na página 64, que é a relação entre tudo que nós estamos conversando sobre hierarquia temática e a questão da constituência e estrutura da sentença. Tá? Então eu vou começar por esse ponto aqui e queria ressaltar que a gente vai trabalhar aqui muito fortemente com esse texto que eu já tinha pedido lá atrás para vocês lerem, da professora Esmeralda Negrão, Sintaxe Explorando a Estrutura da Sentença. É daqui que eu vou tirar os exemplos e fazer os comentários, e é esse texto que vai nos inspirar a entrar na teoria de constituintes da gramática gerativa, que é a teoria X+, assim chamada teoria X+, entrar nela de modo a que vocês consigam ter uma compreensão interessante dessa bibliografia. Pessoal, ainda nessa tentativa de colocar um contexto aqui para o vídeo e deixar muito claro de onde a gente está vindo, chama a atenção de vocês para o fato de que, tanto lá no nosso resumo de aula para o ponto 6, no caso na página 63 do resumo, quanto no vídeo anterior a esse, que é o vídeo 3.6, eu termino nos dois casos chamando atenção para um conjunto de sentenças. No primeiro caso, todas aquelas sentenças com a Rita Pinta de uma forma ou de outra. No segundo caso, o conjunto formado por essas sentenças ainda da Rita com outras sentenças básicas que a gente estava discutindo no vídeo 6. Nos dois casos eu termino falando assim, olha, para a gente entender isso aqui melhor, a gente precisa de uma compreensão mais interessante da constituência, né? Que eu tentei representar nos dois casos com esse esquema de chavinhas. No segundo caso do vídeo, inclusive, depois eu tentei fazer um esquema de cores para ver se fica um pouquinho mais claro, mas eu chamei atenção nos dois casos para a seguinte questão. É fundamental que a gente entenda que aquela hierarquia entre os papéis temáticos que a gente discutiu no vídeo 6, né, no vídeo 3.6, a ela corresponde uma assimetria estrutural entre esses constituintes aí, destacados, separados entre si por chavinhas, e é isso que nós precisamos compreender bem a seguir. Né? Então, nos dois casos eu termino falando isso, então só queria chamar a atenção que é o que eu vou tentar fazer aqui. Por que eu estou chamando tanta atenção para isso? Porque a minha ideia aqui, vou repetir um pouquinho o que eu falei lá no vídeo 6, é apenas mostrar a vocês de uma forma introdutória um dos aspectos interessantes da teoria da constituência dentro da gramática gerativa, que é a parte da teoria que trata de como se estrutura, né, como se estruturam as orações, capacitando vocês para leituras futuras. Né? Então, eu só queria aqui deixar muito claro que
A minha intenção principal aqui na minha cabeça ao fazer esse vídeo é que vocês entendam melhor esse aspecto aqui bem formal da estruturação dos constituintes, mas sempre ligado, né, essa nossa escolha aqui, com esse assunto sempre ligado à questão da projeção dos papéis temáticos no domínio sintático, que é a oração, tá? Então, isso acho que finaliza aqui minha contextualização do que a gente vai discutir em seguida. Só mais uma coisinha. Não paramos ainda de lembrar do passado, né? Aqui no nosso curso em espiral. O que a gente vai falar hoje remete também a algo que a gente viu lá no início, ainda na primeira parte dos nossos resumos, né? No nosso primeiro módulo, que era a exploração de conceitos básicos, quando a gente já falou, né, da noção de constituência e da importância da gente compreender as propriedades de hierarquia, né, e coesão dos constituintes. A gente falou sobre isso de uma maneira, vamos dizer assim, pré-teórica, mas importante. E isso foi ainda em sala de aula, se vocês se lembram, quando a gente, inclusive, deu uma olhadinha em algumas propostas de representação desses dois princípios fundamentais, que é a coesão e a hierarquia na constituição dos constituintes da oração, tá bem? Então, também remeto a esse material lá mais antigo e ao vídeo que tem o nome de 1.2, para quem quiser se recordar dessa nossa primeira aproximação a essas questões de constituência, tá bem? Para a gente começar, então, a entrar no assunto da constituência e estrutura da oração segundo uma teoria formal, a minha proposta é que a gente comece analisando algumas construções que são, vamos dizer assim, desafiantes quanto à sua constituição argumental, na verdade, quanto a toda a sua estruturação em constituintes sintáticos, sempre seguindo o texto da professora Esmeralda Negrão, Sintaxe explorando a estrutura da sentença, do qual vem todos os exemplos que a gente vai trabalhar aqui. O que eu estou chamando de construções desafiantes quanto à constituição argumental, né? São sentenças como essas que estão numeradas aí como 15 no nosso PDF de acompanhamento. Eu vou tentar ler com a entonação mais neutra possível todas essas sentenças, mas justamente essa é uma questão, ou seja, a questão da entonação também entra aqui para a nossa consideração, mas são sentenças como as seguintes. Enquanto ela costurava, a meia caiu. O homem atirou no cachorro da menina que fugiu. Vamos pintar aquela parede com flores. O policial viu a velha com o binóculo. O policial bateu na velha com a bengala. O policial viu a velha com a bengala. Desculpem pelo teor de algumas dessas sentenças, mas elas serão muito úteis aqui para nós. Úteis para quê? Úteis para eu começar a introduzir a teoria X-barra, sim, mas fundamentalmente úteis para a gente não se esquecer, para a gente relembrar e ter muito presentes agora em toda essa discussão aquilo que a gente viu lá no início, como eu já disse, lá no nosso primeiro arquivo de resumos e num dos nossos primeiros vídeos, quando eu chamei a atenção para a seguinte formulação do livro do professor Perini, quando ele nos chama a atenção para o seguinte fato. Uma sequência gramatical é muito mais do que apenas uma sequência de elementos. Ela é, entre outras coisas, uma hierarquia de constituintes. Se vocês lembrarem, a gente explorou bastante essa formulação e eu acho que com esses exemplos aqui do texto da professora Esmeralda, torna-se muito claro, torna-se cristalino que o fato de que isso que parecem ser apenas sequências lineares de termos, enquanto, depois ela, depois costurava, depois a, depois meia, depois caiu. Ou depois o homem, depois atirou, depois no, depois cachorro, depois da, depois menina, depois que, depois fugiu. Parece apenas uma sequência. Mas o que a gente vai explorar aqui nesta aparente sequência linear, há constituintes que se agrupam, formam unidades coesas,
não é? Com uma coesão semântica e formal, ou seja, com uma coesão de sentido e uma coesão de comportamento sintático na oração. E estes constituintes coesos, assim formados, não estão distribuídos todos com a mesma, vamos dizer assim, importância estrutural. Ao contrário, eles se organizam, eles se relacionam hierarquicamente. Vocês estão percebendo então como esse ponto se relaciona com o nosso ponto anterior, quando nós estávamos falando em hierarquia dos papéis temáticos e como isso se relaciona com a projeção dos constituintes sintáticos. Então eu vou querer voltar a isso, a minha tentativa é de voltar a isso no finzinho desse vídeo, mas por hora sigam comigo que explorando alguns fatos interessantes ilustrados aqui por essas orações, eu vou focar principalmente na questão da formação dos constituintes coesos, semanticamente, coesos formalmente e hierarquicamente constituídos, para depois voltar à relação que isso tem com a hierarquia temática. Essa é a ideia. Vamos dar uma olhadinha então nessas construções aqui que eu estou chamando de interessantes, algumas das quais são chamadas de sentenças labirinto. Em particular, vamos começar com essa primeira, que eu tentei ler de forma neutra, mas não consegui. O que eu não estou conseguindo aqui é ler de tal forma que a ambiguidade se revele, porque existem duas estruturas possíveis aqui, é o que se sugere por trás dessa oração. Numa delas, ali representada no primeiro item A, você tem, na verdade, duas orações, né? Enquanto ela costurava, é uma oração, e a outra oração, a meia caiu, né? Orações dependentes, porém, duas orações assim distribuídas. E no outro caso, você teria a seguinte possível estruturação sintagmática. Enquanto ela costurava, a meia caiu. Novamente, duas orações, só que percebam que, no primeiro caso, a meia é sujeito do verbo da segunda oração, e no segundo caso, a meia é complemento do verbo da primeira oração. E o sujeito da segunda oração é correferente, né, ao termo ela da primeira. Só que a dificuldade aqui em dar esse exemplo é que, claro, correspondem a cada uma dessas duas estruturas possíveis diferentes intuações, diferentes prosódias. Então, de modo que, no primeiro caso, a prosódia mais natural, acredito eu, da leitura de A seria: enquanto ela costurava, a meia caiu. Ou pelo menos, enquanto ela costurava, a meia caiu. Né? Tem aí algum tipo de cisão no âmbito da fonologia, né, entre costurava e a meia. E no segundo caso, talvez mais natural, seria a leitura: enquanto ela costurava, a meia caiu. Eu não estou conseguindo ser natural aqui, mas vocês estão entendendo do que eu estou falando. No segundo caso, se há uma cisão, essa cisão se coloca entre a meia e caiu. Bom, tá óbvio, a cisão se coloca entre as orações, né, possíveis. Então, esse primeiro caso é interessante porque se você estiver lendo, né, eu acho principalmente assim, se você estiver lendo e não estiver ouvindo alguém proferir, né, essa oração, você vai cair nisso que a gente chama de um labirinto, porque você começa com uma interpretação e pode terminar com uma interpretação muito diferente. Bom, além de ser bonitinho o exemplo, quer dizer, não é tão bonitinho porque a pessoa caiu, mas é bonitinho no sentido de que ele nos mostra um âmbito bem alto, bem amplo das estruturações e reestruturações de constituinte, mesmo entre sentenças, entre orações formando proposições, né? Isso vem aqui para sugerir que nós podemos fazer alguns testes para tentar
sem cair em tantas formulações difíceis como eu estou caindo aqui, eu tentar explicar isso para vocês, para tentar explicitar uma e outra construção. Um dos campos interessantes de testes para a gente conseguir explorar e entender a constituição sintagmática são os testes de perguntas. Esses testes de perguntas eu vou explorar aqui nessa sentença, eles são bastante óbvios, acredito, nessa sentença aqui numerada como 16, mas nas próximas que a gente vai ver, eles já nos colocam um pouquinho mais de dificuldade. Então, vamos imaginar um seguinte teste, né? Se eu fizer a seguinte pergunta, no contexto desse enunciado, enquanto ela costurava, a meia caiu, ou enquanto ela costurava, a meia caiu. O que aconteceu enquanto ela costurava? Se eu fizer essa pergunta, ou seja, essa pergunta evidentemente só é possível na acepção ilustrada ali por A, não é verdade? Você não faria essa pergunta para a acepção em B. Né? E a resposta à pergunta, o que aconteceu enquanto ela costurava, pode ser, por exemplo, a meia caiu. Já na outra pergunta, você tem a situação oposta, a mesma situação, desculpe, mas uma formulação diferente que eu acho que deixa ainda mais clara a ligação com a primeira estruturação. O que aconteceu com a meia enquanto ela costurava, né? Fica mais claro ainda que eu estou na primeira acepção, que ela estava costurando e quem caiu foi a meia, né? A resposta para a primeira pergunta, o que ela aconteceu enquanto ela costurava, pode ser, por exemplo, a meia caiu. A resposta à segunda pergunta, o que aconteceu com a meia enquanto ela costurava, pode ser caiu. E nos dois casos, em nenhum dos dois casos há dificuldade na interpretação dessas respostas. Veja como isso se contrasta com as duas perguntas seguintes. Se você tiver a pergunta, o que aconteceu enquanto ela costurava a meia? Tá claro que essa pergunta só faz sentido na hipótese da estrutura B, que ela estava costurando a meia e ela caiu. É o mesmo caso da última pergunta. O que aconteceu com ela enquanto ela costurava a meia? Fica mais claro ainda que eu estou falando da estrutura em B, né? Enquanto ela costurava a meia, ela caiu. Agora, notem que interessante, as respostas para as últimas três perguntas podem ser a mesma. Caiu, né? Olha, o que aconteceu com a meia enquanto ela costurava? Caiu. O que aconteceu enquanto ela costurava a meia? Caiu. O que aconteceu com ela enquanto ela costurava a meia? Caiu. São respostas possíveis nos três casos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a cada uma dessas respostinhas aparentemente tão simples caiu, subjaz, vamos dizer assim, uma diferente estrutura, que nos indica de qual das duas formulações em A e B lá em cima eu estava falando, a qual delas remetem as perguntas. Então, no primeiro caso, o que aconteceu com a meia enquanto ela costurava? A resposta, caiu. Na verdade, eu tenho uma elipse aí, né? Tenho algo que não está pronunciado, mas está entendido, vamos dizer assim, ligado a caiu. E, evidentemente, essa elipse é uma elipse de a meia, certo? O que aconteceu com a meia enquanto ela costurava? Caiu? Na verdade, equivale a dizer a meia caiu. No segundo caso, esse caiu também tem uma elipse, só que essa elipse, evidentemente, é uma elipse de ela e não de a meia. Ou seja, o que aconteceu enquanto ela costurava a meia? Caiu. Tá claro que eu estou querendo dizer aqui, ela caiu. E no último caso, da mesma forma, o que aconteceu com ela enquanto ela costurava a meia? Caiu? Essa elipse só pode querer dizer ela caiu. Então, guardem isso em mente como um teste simples de uma situação de duas possíveis estruturas, que é a mais evidente de todas as que a gente vai trabalhar, mas aqui só para vocês verem como, se a gente prestar atenção no que pode ser elidido e do que não pode ser elidido, por exemplo, quando a gente faz perguntas em torno de uma construção, a gente consegue ter, como se fosse assim, uma visão para o interior da construção. Né? Então, esse teste das perguntas e respostas com elipses é muito interessante para a gente já conseguir entender algumas coisas interessantes sobre as estruturas hierarquicamente constituídas, né, dessas construções.
Mas a gente explora isso um pouquinho quanto aos demais exemplos, onde a coisa fica um pouquinho mais complexa. Vamos então ao segundo caso, que é o caso da oração "O homem atirou no cachorro da menina que fugiu". Eu tenho também aí algumas possibilidades diferentes de interpretação estrutural, porém eu quero chamar a atenção. Todas elas aqui são diferentes estruturas possíveis para o sintagma bem grandão cachorro da menina que fugiu, né? Ou seja, é nesse nível do sintagma preposicionado no cachorro da menina que fugiu que nós estamos trabalhando aqui. Porque em todas as interpretações que eu vou sugerir aqui para vocês, vamos dizer assim, a estrutura argumental, né, mais ampla da sentença é a mesma, na qual o homem é agente, o predicador é atirou, e você tem só esse complemento grandão, né, com esse papel temático tema, muito claro, né, cachorro da menina que fugiu. Né? Então, por isso que está ali ilustradinho em azul. Mas o que eu quero que vocês notem é que há duas interpretações possíveis para esse sintagma cachorro da menina que fugiu. Num caso que está ali, que eu tentei ilustrar ali pela cor verdinha, né? Eu tenho o cachorro da menina que fugiu, ou seja, a menina que fugiu como um sintagma coeso, né, que qualifica cachorro. Que cachorro? O cachorro da menina. E que menina? A menina que fugiu. Né? Vai ser um duplo, um encaixamento ali profundo. É isso que está tentando ilustrar essa corzinha aí verde da menina que fugiu como um sintagma. No segundo caso, eu teria a seguinte situação, espero que vocês também peguem essa interpretação. Para mim, ela é fácil e, na verdade, ela é até mais fácil do que a primeira. O cachorro é da menina e o cachorro fugiu. É isso que eu estou tentando ilustrar aí. Eu acho que por causa da palavra fugir com relação ao cachorro, até uma interpretação mais provável pragmaticamente, mas o fato é, com essa sequência, o homem atirou no cachorro da menina que fugiu. Não sei se com essa minha entonação, você tem essas duas possibilidades de estrutura. Mas eu acho que, sem dúvida, a gente poderia dizer que a prosódia podia ser um pouquinho diferente, né? Então, no primeiro caso, o homem atirou no cachorro da menina que fugiu, sem uma cisão. E talvez, no segundo caso, a leitura mais natural seria o homem atirou no cachorro da menina que fugiu, com uma cisão, né, entre menina e fugiu. Tá? Não vamos perder isso de vista, não. Mas mesmo que haja essa questão, a gente pode também, aí, neste caso, aplicar aquele teste das perguntas que terão respostas com e sem elisões, para a gente olhar um pouquinho mais fundo essa estrutura interna do sintagma no cachorro da menina que fugiu. Então, imagine, em primeiro lugar, esse seguinte par de pergunta e resposta. Em que cachorro o homem atirou? E a resposta é no da menina que fugiu. Eu sugeriria para vocês que nesse par pergunta e resposta há a correspondência apenas com, ou pelo menos de forma mais natural, com a primeira hipótese de estrutura, ou seja, é o cachorro que pertence à menina e a menina fugiu. Né? Ou seja, o que está elidido na resposta é cachorro, né? E a estrutura correspondente é o que está ali depois da setinha da menina que fugiu, né? Que é o que está explícito, dito na resposta. Comparem isso com o segundo caso. Em vez de perguntar em que cachorro o homem atirou e responder no da menina que fugiu, se o par pergunta e resposta for assim, em que cachorro o homem atirou? Mesma pergunta, só que a resposta seja no da menina, eu proponho a vocês que nesse caso, bom, novamente eu tenho a elisão de um cachorro, mas eu tenho também elidido o termo que fugiu, né, os termos, desculpa, que fugiu, o sintagma que fugiu, e aí eu sugeriria a vocês que esse par de pergunta e resposta, em que cachorro o homem atirou, no da menina, tanto pode corresponder à interpretação na qual é a menina que foge, quanto à interpretação na qual o cachorro, além de ser da menina, o cachorro foge. Ou seja, que eu estou tentando ilustrar ali, tanto a primeira estrutura da menina e a elisão de que fugiu como elemento interno à da menina,
como na segunda estrutura, em que eu tenho, além da elisão do cachorro, a elisão do elemento que fugiu, mas esse elemento está independente da menina, é um outro elemento dependente de cachorro. E por fim, no último caso, eu vou ter o avesso do primeiro. Se eu tiver a pergunta, em que cachorro que fugiu o homem atirou? Minha resposta, no da menina? Bom, novamente aqui eu tenho a elisão, na resposta, né, eu tenho a elisão de cachorro e de que fugiu, ambos presentes na pergunta, como nos outros casos, e aqui eu sugiro a vocês que eu só tenho uma interpretação possível. Só pode ser aquela estrutura na qual o cachorro é da menina e o cachorro fugiu. Não é? Não pode ser a estrutura na qual o cachorro é de uma menina e esta menina fugiu. Né? Parece bem simples, isso está discutido ali na nossa bibliografia, mas esse caso simples de uma ambiguidade estrutural dentro de um sintagma nominal, um sintagma preposicionado, que é complemento de um verbo, já nos mostra que a gente pode fazer esse teste com as perguntas e elisões de uma forma interessante, mas que vai ficar mais interessante no exemplo que eu vou discutir em seguida. O próximo exemplo seria esse: vamos pintar aquela parede com pregos. E a ideia é que há aqui uma ambiguidade estrutural possível, mas que vamos discutir aqui, entre vamos pintar aquela parede com pregos, na interpretação de que aquela parede com pregos é um grande constituinte, né, com um papel temático tema com relação a pintar, é argumento de pintar, e ele é um sintagma nominal composto ali com um complemento interno. É uma parede com pregos. Os pregos estão na parede, né? E aquela parede com pregos forma um sintagma grande e mais complexo. E uma segunda interpretação, que eu pus um pontinho ali de interrogação, porque esse é o jogo aqui, né? Vamos imaginar que ela fosse possível, mas ela não é pragmaticamente muito provável, no qual eu tenho dois argumentos internos para o verbo pintar, né? Aquela parede e com pregos, de modo independente de aquela parede, como um argumento, instrumento. Bom, só que acontece que não é nada provável que você use pregos para pintar uma parede. Agora, gente, esse pintar a parede com pregos está me lembrando da Rita, que saudade da Rita, que pintava com pétalas de flores, bem melhor, né? Então, se a gente fizer um paralelo com a Rita, que pintava quadros com pétalas de flores, aí sim, por uma questão pragmática, tinha uma ambiguidade muito mais, né, muito mais bem configurada. Mas é justamente esse que é o jogo aqui. O jogo é a gente tentar, da mesma forma como a gente fez com a Rita lá atrás, se vocês lembram que a gente fez isso numa sessão, né, todos juntos conversando, foi difícil a gente expressar e tentar testar todas as estruturações, né, possíveis dessa oração, porque todas faziam sentido, ou seja, todas tinham uma pragmática muito tranquila, ou pelo menos mais do que a parede com pregos, não é verdade? Então, o jogo aqui é a gente ver, será que aqueles testes de perguntas e respostas com elisões e outros testes que a gente vai ver aqui propostos no texto que a gente está seguindo de referência, será que eles nos ajudam a investigar a ambiguidade estrutural melhor do que ficar pensando apenas na questão da semântica, da probabilidade, ou seja, da pragmática das diferentes estruturações? Esse é o jogo, né? Então, por isso vem aqui essa sequência de derivações, né, em cima da proposição básica ali, vamos pintar aquela parede com pregos, que são todos testes. Então, o primeiro grupo de testes que está ali são os testes em que você faz movimentações e derivações em cima da sentença básica, sobretudo, esse é chamado teste da clivagem, ou seja, eu coloco um dos elementos, dos constituintes em evidência. E vocês vão ver que eu posso fazer isso de formas diferentes, a depender da estrutura básica. Então, no caso é aquela parede com pregos que vamos pintar. Você tem uma estrutura, vamos dizer assim, subjacente, diferente, proponho a vocês, do que se eu disser é aquela parede que vamos pintar com pregos.
E um terceiro caso que vamos discutir a qual dos anteriores corresponde seria: é com pregos que vamos pintar aquela parede. O que está sugerido aqui, lá no texto, é que no primeiro caso, nesta clivagem, nesse destaque, ou seja, onde eu coloco em destaque a parede com pregos, né? É aquela parede com pregos que vamos pintar, eu só posso estar fazendo, remetendo, fazendo referência, fazendo uma remissão, uma paráfrase, né? Ao primeiro, os primeiros termos ali da estrutura, no qual aquela parede com pregos é um grande constituinte argumental, e esse com pregos está no interior desse grande constituinte argumental, e não há um segundo constituinte argumental, por exemplo, com papel de instrumento. Não sei se vocês concordam, eu acho que isso para mim é bem tranquilo. Então, aquela parede com pregos que vamos pintar, para mim, só pode ser uma clivagem da primeira estrutura ali colocada. No segundo caso, eu teria o oposto na minha interpretação. É aquela parede que vamos pintar com pregos. O que está sendo feito aqui é uma clivagem do constituinte aquela parede, colocado aí em destaque. O constituinte com pregos ficou lá para trás, vamos dizer assim, ele não está sendo colocado em destaque, não está clivado, e me parece que para fazer esta clivagem, quando eu faço essa clivagem do constituinte aquela parede sozinho, é porque ele é independente do constituinte com pregos e, portanto, eu estou diante da segunda interpretação. Claro, chamando atenção, porque essa segunda interpretação não é pragmaticamente provável, né? Mas seria a única que fica acessível. É assim que nós estamos tentando explorar aqui. É aquela parede que vamos pintar com pregos. Então, como está estruturado ali do lado, aquela parede, um constituinte independente, né, em azul forte, e com pregos ali, um outro constituinte argumental, com esse papel de instrumento, pouco provável no caso de pregos, e por isso está ali em verdinho. No último caso, eu já acho um pouquinho menos claro ali na clivagem do com pregos. É com pregos que vamos pintar aquela parede. Não sei, não, talvez seja tão claro, talvez até um pouco mais claro, né? Você destacou novamente um dos argumentos, e aqui eu estou diante daquela estrutura em B lá em cima, no qual com pregos é justamente esse segundo argumento que eu ponho aqui em destaque. É com pregos que vamos pintar aquela parede, e não com tinta. Que é tão improvável que a gente reluta, mas torna-se de novo a única interpretação possível. Então, o que vocês veem ali nessas três testes de clivagem é que essa operação na qual eu coloco em destaque um dos argumentos, na verdade, melhor dito aqui, de forma mais geral, né? Essa operação na qual eu coloco em destaque um dos constituintes da oração só pode ser feita com um constituinte íntegro, né? Então, eu acho que o principal ponto aqui a chamar a atenção é o caso de aquela parede que vamos pintar com pregos. Isso que é o interessante aqui. É o interessante que isso não pode remeter à estrutura na qual aquela parede com pregos é um constituinte íntegro, né? Isso só pode ser feito nos casos em que aquela parede e com pregos são constituintes separados, cada um deles um argumento do verbo pintar. Depois fazemos mais testes desse mesmo tipo, que é do deslocamento pelo destaque, uma clivagem, né? Em seguida vem um grupo de exemplos mais parecido com o que a gente viu no grupo de testes, mais parecido com o que a gente viu nos exemplos anteriores, em que eu faço vários pares de pergunta e resposta com elisão de alguns dos termos que novamente serviriam aqui para a gente tentar explicitar qual é a estrutura que cada um remete. Então, no primeiro parzinho aqui, você tem o que vamos pintar? E a resposta, aquela parede com pregos. No segundo, o que vamos pintar? E a resposta, aquela parede. O que está sugerido aqui, acho que está bem evidente, né? No primeiro caso, se eu respondo a pergunta, o que vamos pintar, com aquela parede com pregos, eu devo estar diante, só posso estar diante, da estrutura na qual aquela parede com pregos é um grande constituinte, que é o argumento tema de pintar. Não posso estar diante da estrutura na qual cada um deles é um argumento separado.
É interessante que, se você elidir o com pregos, essa correspondência se apaga, a gente perde essa relação obrigatória. De modo que o que vamos pintar aquela parede, o que vamos pintar a resposta àquela parede, tanto pode ser um jogo de perguntas e respostas em torno da primeira estrutura, na qual aquela parede com pregos é o argumento tema de pintar, como pode também ser, é adequada, como um jogo de pergunta e resposta no caso dessa segunda estrutura, porque pode ser o que vamos pintar aquela parede, e simplesmente eu elidi o com pregos, né? É isso que esse segundo parzinho aqui está tentando ver. Então, no primeiro caso, o que vamos pintar? Resposta àquela parede com pregos, só pode ser a primeira e não pode ser a segunda estrutura. No segundo caso, o que vamos pintar? Aquela parede pode ser tanto a primeira como a segunda estrutura. Não sei se vocês concordam, mas é isso que esses testes pretenderiam mostrar. Em seguida vem mais um grupo de perguntas, pares de perguntas e respostas, em que você novamente vai ora elidir, ora não elidir um dos termos. E aqui, de uma forma talvez um pouco mais complexa do que os anteriores, você novamente vai, em cada caso, ter possibilidade de corresponder às duas estruturas ou possibilidade de corresponder a apenas uma delas. Então, no caso de o que vamos pintar com pregos e a resposta àquela parede, a ideia seria que você só pode ter esse par pergunta e resposta no caso da estrutura na qual aquela parede e com pregos são sintagmas independentes entre si e cada um é argumento do verbo pintar, né? O que vamos pintar com pregos? Aquela parede. Aí seria essa estrutura que está aí na primeira linha. Esse caso é bem parecido com a clivagem na qual a gente fez assim, é aquela parede que vamos pintar com pregos. Por que é parecido? Porque ao separar esses dois constituintes, para que seja possível que eles apareçam assim separados numa pergunta como essa que está aí, eles têm que ser independentes, né? Com pregos não pode estar qualificando parede. Essa é a ideia aqui. No segundo caso, você teria o oposto. Se você tem a pergunta, que parede vamos pintar? E a resposta é aquela com pregos, esse par pergunta e resposta só pode corresponder à estrutura na qual aquela parede com pregos é o argumento tema de pintar. Não pode corresponder à estrutura na qual cada um deles, aquela parede de um lado e com pregos de outro, são dois argumentos independentes de pintar. O que se contrasta bem com o próximo par pergunta e resposta, onde a coisa fica aberta novamente. Olha, que parede vamos pintar? Aquela. Aqui, tanto eu posso estar no caso de que eu tenho uma parede e a parede tem pregos e a parede com pregos, aquela parede com pregos forma um constituinte grande, que é o argumento de pintar, como eu posso também estar falando do caso em que eu tenho aquela parede como um tema e com pregos como um segundo argumento. Né? Também, novamente, parecido com o caso de o que vamos pintar? Aquela parede. Que parede vamos pintar? Aquela. Nos dois casos, você fica aberto para... Então, é um teste que não nos ajuda, né? Porque você está aberto para as duas estruturas. Nos últimos dois casos, novamente, você tem, num caso, só uma estrutura possível e no outro também só a outra. Então, se eu fizer, que parede com pregos vamos pintar? Resposta, aquela. Eu só posso estar diante da estrutura, né, da hipótese estrutural na qual aquela parede com pregos é o argumento, tema de pintar e não há nenhum outro argumento. Não posso estar diante do caso no qual eu tenho aquela parede como um argumento e com pregos como outro argumento. Porque eu não posso pegar os dois argumentos e fazer a pergunta dessa forma como está aí. Em oposição, se eu faço a pergunta, que parede vamos pintar com pregos? Resposta, aquela. Eu só posso estar diante da segunda estrutura, na qual eu tenho o verbo pintar com dois argumentos, aquela parede, né, e outro com pregos. Novamente, esse último caso é paralelo, a clivagem é com pregos que vamos pintar aquela parede e a clivagem é aquela parede que vamos pintar com pregos, porque, novamente, eu tenho um caso em que eu separei os constituintes, ou seja, um deles
tá lá na frente fazendo a pergunta e o outro ficou para trás. Eu não posso fazer isso se esse constituinte é um grande sintagma nominal, no qual com pregos está encaixado à parede, porque eu tenho que manter essa integridade desse constituinte. Então, talvez para ficar um pouquinho mais claro, o que eu sugeriria para vocês é que vocês voltem lá para a Rita, no nosso exemplo do módulo anterior, e tentem fazer esse teste com todas as interpretações que vocês conseguiram fazer para Rita. Pintar quadros com pétalas de flores, quadros com paisagens, quadros com que mais? Quadros com tinta a óleo, quadros com namorado, né? Que surgiu na nossa conversa sobre aquele pequeno exercício da Rita. Vejam que se vocês fizerem esses mesmos testes, naqueles casos, vocês vão conseguir investigar melhor a ambiguidade do que da maneira como a gente fez. Porque aqui você está tentando um olhar já inicial no interior da estrutura, né? Que estaria ali em cada uma das interpretações. Essa é a ideia com esses testes. Bom, em seguida, vem ali no nosso resuminho de aulas a tríade da situação entre o policial, a velha, e o binóculo e a bengala. Novamente, peço um pouquinho de desculpas por essa formulação, mas é porque eu acho que ela é escolhida porque tem efeitos pragmáticos, né? O policial com relação à velha quanto a ver, quanto a bater, ver com binóculo, bater com bengala, velha ter bengala, policial ter bengala, binóculo ser usado para bater ou para ver. Enfim, tem todo um jogo aí evidente, né? Com as expectativas pragmáticas, que evidentemente vão estar em jogo em todas essas assim ditas ambiguidades estruturais, né? Mas por conta disso que eu acho que são os personagens envolvidos são esses. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é prestem atenção conforme a gente for vendo e conforme vocês forem lendo lá no resumo da aula, que o que acontece é exatamente a mesma coisa do que a gente explorou com a parede com pregos e do que a gente tinha explorado com a Rita Pinta. Você tem uma possível estrutura, uma estrutura possível na qual cada um desses verbos tem dois argumentos, o policial e mais um, e uma outra estrutura possível na qual em cada uma dessas orações, cada um desses verbos ver e bater tem um argumento, o policial, e mais dois argumentos. Um deles com papel tema e um deles com papel instrumento. Vamos ver se eu seguir, mas eu vou explorar com vocês a primeira formulação. O policial viu a velha com binóculo porque ele é aquela, talvez, na qual as expectativas pragmáticas sejam mais amplas, né? De modo que e vamos a esse exemplo, né? De modo que, vejam, há duas estruturas possíveis, uma na qual a velha com binóculo é um grande constituinte tema, ou seja, tem papel de tema, é argumento de ver com argumento tema, aquele que é visto. Como você pode ter a estrutura no qual você tem, para o verbo ver, dois argumentos. A velha com papel temático tema e com o binóculo com esse papel temático instrumento que a gente já discutiu, porque isso é possível para um verbo como ver, né? Portanto, eu acho que nessa formulação do policial ver a velha com binóculo, você tem ambas as estruturas que a gente está querendo trabalhar aqui como igualmente prováveis, né? Igualmente possíveis no sentido, pela sua pragmática, né? Então, por isso que eu escolhi essa. E vocês vão ver que o que vem em seguida ali no nosso resumo é uma aplicação exatamente idêntica ao que a gente fez com a parede com pregos. De modo que, primeiro eu vou ter os testes de clivagem, né? Equivalentes ao que a gente já fez. Então, olha ali a tríade. Foi a velha com o binóculo que o policial viu, de um lado. E foi a velha que o policial viu com o binóculo. E, por fim, foi com o binóculo que o policial viu a velha. Então, vamos voltar ao que a gente falou sobre o caso anterior. No primeiro caso, se você está fazendo a clivagem em cima do constituinte a velha com o binóculo, bem, eu só posso ter isso no caso da primeira estrutura em A, em que esse constituinte
é íntegro, né? Vamos dizer assim, ele tá ali todo junto porque ele é um grande constituinte argumental. No segundo caso, que eu acho que talvez mais claro para ver do que o primeiro, eu estou fazendo a clivagem sobre o constituinte a velha. Então foi a velha que o policial viu com o binóculo ficou para trás, né? Não foi clivado, não foi trazido para destaque, e portanto o mais natural é que isso corresponda à interpretação na qual a velha e com o binóculo são cada um deles um argumento de ver. A mesma estrutura, só que com a clivagem oposta, corresponde à clivagem I. Foi com o binóculo que o policial viu a velha, né? O mais natural seria dizer que isso corresponde ou seja, a mesma estrutura que no caso de D, mas agora eu clivei o outro argumento. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente fez com a parede com pregos, né? Só que aqui eu acho que é mais complexo porque qualquer um deles é pragmaticamente, tem a expectativa pragmática de qualquer um das duas estruturas, né? Mas estão vendo, novamente, o que o teste está fazendo? Está vendo se eu rompo ou não rompo a integridade de um constituinte argumental, no caso não importa se é argumental ou não, se eu rompo ou não rompo a integridade de um sintagma nominal, eu posso perceber se ele formava ou não um sintagma complexo na estrutura, né? A mesma coisa vem para os testes de pergunta e resposta, que novamente são iguais aos que a gente fez para a parede com prego, né? Então, ali na primeira tríade, quem o policial viu? A velha com binóculo. Quem o policial viu? A velha. Quem o policial viu com o binóculo? A velha. Veja, mesmo mecanismo, né? No primeiro caso, eu só consigo captar a estrutura na qual a velha com o binóculo é o constituinte nominal, que é o argumento tema de ver. Não consigo imaginar uma correspondência desse par pergunta e resposta. Quem o policial viu? A velha com binóculo. Não consigo captar bem essa relação, a relação de um par assim com a estrutura em B, né, no qual a velha é um argumento e com o binóculo é outro. Para o caso do par, quem o policial viu? Resposta, a velha. Eu consigo pegar, eu consigo achar adequado isso, tanto para uma como para outra estrutura, ou seja, tanto pode ser, no caso da velha, com binóculo ser um único argumento interno, como no caso de ter dois argumentos internos, a velha e com binóculo. E, finalmente, no terceiro caso, eu só consigo fazer a relação com a estrutura na qual a velha é um argumento interno e o binóculo é outro. Quem o policial viu com o binóculo? A velha. Isso seriam para mim as correspondências mais imediatas, mais naturais desse teste, que novamente é um teste de deslocamento de constituintes, estão vendo? Então, a ideia aqui é, se eu quebro a integridade, é porque eu estou diante da construção na qual esses dois sintagmas são independentes, a velha e com o binóculo. Né? Independentes nesse sentido, né? De que com o binóculo não faz parte, não está no interior do sintagma. E, por fim, aqueles últimos testes com a pergunta sobre o complemento, né? Novamente com paralelismo exato ao que a gente viu com a parede com pregos. Então, se eu pergunto que velho o policial viu e a resposta é aquela com binóculo, eu só posso estar diante do caso em que aquela velha com binóculo, né, no caso, né, equivalente a velha com binóculo, é o único argumento de ver. Não consigo perguntar que velho o policial viu aquela com binóculo, no caso de ser a estrutura em que cada um deles é um argumento. Se eu faço o par pergunta e resposta, que velho o policial viu, e a resposta aquela, bom, eu posso estar diante de qualquer uma das duas construções. Se eu faço o par de pergunta e resposta, que velha com binóculo o policial viu, e a resposta é aquela, bom, aqui eu acho que com um pouco mais, não sei, para mim é bastante clareza, eu só posso estar diante da estrutura na qual aquela velha com binóculo é o argumento único interno. E não posso estar diante da estrutura com dois argumentos internos, aquela velha de um lado e com binóculo do outro. E, opostamente, quando eu faço o par pergunta e resposta, que velho o policial viu com binóculo, para mim é mais natural que isso esteja ligado à estrutura na qual cada um deles, que a velha de um lado e o com binóculo do outro, cada um é um argumento interno de ver. Bom, é assim, eu entendo assim, é assim que está proposto
no nosso material, na nossa bibliografia. E eu trouxe de novo o exemplo aqui dessa formulação do policial vê a velha com binóculo, em primeiro lugar, para vocês verem o absoluto paralelismo do que acontece aqui e do que a gente fez para a parede com pregos em termos estruturais, né? Não é um caso tão equivalente porque no caso da parede com pregos eu não tinha uma adequação pragmática tão boa, né? Porque uma das hipóteses estruturais era mais provável pragmaticamente do que a outra. O mesmo caso para o resto dos exemplos lá da cena do policial, que o policial bateu na velha com a bengala, etc. Também não tem assim a mesma expectativa pragmática. Mas aqui no policial viu a velha com binóculo, sim. Então por isso é que eu trabalhei mais esse exemplo e não vou trabalhar os demais. Porque o que vai acontecer, se vocês forem olhar lá no nosso material de aula, é exatamente a mesma coisa, né? Então ficamos aqui com a velha com binóculo. Gente, para que isso tudo, né? Para que isso tudo? Para eu conseguir aqui fazer uma levíssima introdução, como está lá no nosso material de aula, à questão da representação arbórea. Veja bem, nós estávamos vendo ali toda aquela questão da estruturação e das estruturações possíveis daqueles sintagmas envolvidos nos exemplos que a gente trabalhou de uma forma linear, né? Mas a gente pode já começar a entender uma utilidade, um destino importante de uma representação mais geométrica da oração, se a gente tentar, então agora vamos tentar, por exemplo, resolver a questão do parzinho, ver a velha com binóculo, ver a velha com binóculo. Nossa, que parece, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É a mesma sequência de termos, ver velha com binóculo, ver velha com binóculo, porém, como a gente viu, isso pode corresponder a duas estruturas diferentes. Vamos levar agora a sério quando a gente falar aqui estruturas, né? Estruturas no sentido até volumoso, né? do termo. Claro, uma forma de expressar essas duas estruturas diferentes é o que a gente já fez. A gente diz, olha, no caso eu tenho o seguinte encaixamento, velha com binóculo, é selecionado, vamos dizer assim, por ver, no sentido de que ver é o predicador e velha com binóculo é argumento desse predicador. É selecionado por ele no sentido semântico e a gente pode dizer é complemento desse verbo. E no outro caso, como a gente viu, né, eu tenho uma estrutura semelhante, mas com a seguinte diferença. Novamente, eu tenho ver como predicador, ou seja, com aquela palavra que vai selecionar argumentos, só que agora seleciona dois argumentos. Um deles é velha e outro é com binóculo. Ou seja, como a gente está preparado aqui para perceber muito bem a essa estrutura, corresponde uma semântica de predicação diferente, né? Porque nesse caso aqui, segundo, caso B, esse predicador ver selecionou um argumento com papel temático de tema e um outro argumento com papel temático de instrumento. No caso A, ele selecionou apenas um papel temático apenas um argumento com papel temático tema. Nossa, que confusão esse verbo. Não, já vimos lá para trás, por isso que eu insisti bastante naquele ponto, que isso é perfeitamente possível, corriqueiro e legítimo na nossa perspectiva sobre a valência verbal. Né? Ela é uma potência, ela não se realiza sempre. Então, isso para nós é tranquilo. Sabemos que isso é possível com uma série de verbos. Mas nós vimos isso num sentido semântico. Aqui eu estou tentando puxar para um lado estrutural. Veja como, então, esse predicador ver, no caso de ter um argumento, no caso de ter dois argumentos, isso já está demonstrado aí na nossa formulação com as chavinhas, ele corresponde a duas estruturas diferentes. Eu vou só aqui mostrar para vocês algo que a gente vai discutir um pouquinho melhor lá para frente, que eu posso expressar o primeiro caso, como estou tentando fazer aí, como está lá no nosso material de aula, com um pedacinho de árvore sintática no qual eu tenho o ver como núcleo dessa predicação e o sintagma nominal velha com binóculo grandão, tá vendo que eu não estou me comprometendo ali com a estrutura interna dele, mas ele todo grandão está ali na posição de argumento
do predicador ver, e esse é o único argumento, e com isso eu fecho esse sintagma nominal. Só que em vez de chamar, eu estou chamando o ver de V para verbo, e o velha com binóculo, em vez de chamar de sintagma nominal, ele está chamado ali de noun phrase, por isso NP. E esse constituinte maior que eu formei da combinação de ver com velha com binóculo está chamado de VP para verbal phrase, mas é o nosso bom e velho sintagma verbal. Né? Mas, como eu disse, isso aqui é uma levíssima introdução. Vou voltar a toda essa nomenclatura a seguir, tá? O que eu quero agora é que vocês vejam um contraste disso com, por exemplo, uma representação arbórea da estrutura que está em B, na qual eu teria, da mesma forma, um núcleo verbal ver ali embaixo, uma primeira posição de complemento, ou seja, uma primeira posição argumental que ele seleciona com um sintagma nominal pequenininho, a velha, tá? Eu estou simplificando aqui, ver, a velha. E numa outra posição que a gente vai precisar qualificar em seguida, mas que fundamentalmente é uma posição que não é a do argumento imediato ou do complemento primeiro de ver, eu tenho o sintagma preposicionado, né, com o binóculo. Então veja, o que além de tudo que nos falta discutir sobre isso, eu só quero que vocês notem que como o binóculo está dentro do NP velha com binóculo à esquerda, mas com binóculo é independente do NP velha à direita e ocupa uma posição sintática diferente com relação a verbo. Na verdade, gente, isso que está aí na figurinha, na arvorezinha de B e na arvorezinha de A é muito exatamente o que está nas chavinhas também, apenas uma outra forma da gente mostrar. E a gente poderia prosseguir e fazer a mesma coisa para resolver o pintar a parede com pregos e pintar a parede com pregos. Novamente a mesma brincadeira, parece que é a mesma coisa, mas não é. A gente já sugeriu criar duas estruturas aqui possíveis. No caso, menos bonitinho, né? Porque enquanto ver a velha com binóculo, nos dois casos, tem uma pragmática bastante provável, no segundo caso, tá claro que não, né? Mas a gente vai usar aqui como exemplo, só para vocês verem que seria exatamente paralelo. Ó, no caso que eu tenho a parede com pregos como um grande sintagma nominal, complemento de pintar, e no outro caso que eu tenho dois complementos de pintar, dois argumentos internos de pintar, né? A parede e com pregos, cada um com seu papel temático e um independente do outro, certo? Que foi isso que a gente trabalhou anteriormente. Veja, as arvorezinhas bem simplificadas, que corresponderiam ao caso A e ao caso B, são exatamente iguais lá em cima. No primeiro caso eu tenho pintar no núcleo da predicação, como V, selecionando um grande sintagma nominal ou noun phrase NP, parede com pregos. Essa combinação entre os dois forma o sintagma verbal ou VP, verbal phrase. No segundo caso, eu tenho um núcleo pintar selecionando um complemento ali na sua posição imediata, que é parede, que é o sintagma nominal parede, e em uma outra posição sobre a qual a gente precisa falar, mas aqui fundamentalmente num lugar independente do NP parede, eu tenho o sintagma nominal com pregos e agora sim, essa combinação de todos eles forma o nosso sintagmão verbal ou verbal phrase, pintar a parede com pregos. Como eu disse, isso é uma levíssima introdução. Então, mais que nada, o que eu quis fazer aqui é que vocês vejam como essa teoria e como essa estruturação na teoria gerativa tem esse desejo de ser alguma coisa, vou agora dizer, alguma coisa axiomática, no sentido de que eu tento ter uma receitinha na qual eu consigo encaixar os casos particulares. Então, o que eu quero com essa teoria é ter um axioma da oração, né? Ou seja, uma estrutura geral que eu possa teorizar e na qual eu consiga dizer que devam se encaixar todos os casos particulares. Esse é o desejo, né? Essa é a ideia, esse é o espírito, e que nós vamos ver como isso se implementa mais tarde, tá bem? Pessoal, vou interromper por aqui esse vídeo e gravar uma segunda parte, porque tá tendo de tudo. Mais que nada, obras.
aqui no meu prédio e microfone quebrado. Então, pedirei essas desculpas, mas eu vou fazer essa pausazinha também para a gente processar essas informações. Olha aí. E depois eu vou fazer uma segunda parte desse mesmo ponto. Quem sabe num horário um pouco mais tranquilo. Olha aí, agora já ficou tranquilo, mas não dá para confiar. Então, até mais.